Não. Estamos no ar agora. Olá, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Serviço de Endocrinologia do Exercício, da Medicina Esportiva da Unifesp, a nossa primeira reunião do ano, né? Nós realizamos essas reuniões científicas sempre nas segundas-feiras, às 13 horas. E hoje a gente tem a honra de poder escutar a doutoranda, a professora Adriana Cognolato, que é educadora física, é aluna do curso de pós-graduação do doutorado de endocrinologia e ciências endocrinológicas aqui da Unifesp. E a Adriana vai conversar com você sobre algo que a gente considera muito importante, que é o estilo de vida, tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças crônico-degenerativas, em especial as doenças endocrinológicas. Adriana, seja bem-vinda, boa aula. Obrigada, vou compartilhar aqui. Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo e ouvindo bem? Sim. Você está do teu... Ok. Então, como o Dr. Clark já me apresentou, né, eu sou membro do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício, da Unifesp, sou professora de Educação Física, junto aos meus colegas educadores físicos, Bruno Mazzini e Marcos Oliveira, a gente compõe o time de educadores que atendem os pacientes, junto aos meus outros colegas de time, médicos endocrinologistas, nutricionistas, nutrólogos e o psicólogo. Então, a gente atende no ambulatório os pacientes que têm essas comorbidades endocrinológicas metabólicas. E hoje nós vamos conversar justamente sobre os programas de exercício físico para mudança de estilo de vida. Por que a gente fala tanto de mudança de estilo de vida? Porque o estilo de vida mudou, né? Mudou para todas as idades, né? As crianças mudaram seu padrão de movimento na escola, nos momentos de lazer, nós, adultos, mudamos o nosso padrão e os idosos também vêm sofrendo essa consequência da mudança desse padrão de movimento que compõe esse estilo de vida. Então, infelizmente, essa mudança em termos locomotor, ela não foi para melhor, ela tornou todos nós mais sedentários e mais inertes, e isso vem trazendo muitas consequências ruins, né? Por essas mudanças do padrão locomotor, nossos órgãos e tecidos, eles vêm se atrofiando justamente porque eles não são usados em diferentes movimentos, em diferentes direções. Quando eles são usados, eles são utilizados em movimentos repetitivos, ou a gente tem um padrão mais sedentário no dia a dia, tanto nas atividades laborais, quanto nas atividades de lazer. Os streamings, as plataformas, todas vêm tomando muito mais o nosso tempo do que os movimentos diferenciados. E com isso, o sedentarismo é muito presente na nossa vida e é um forte risco para a saúde. E por isso ele foi incluído no CID, né? Uma vez que esse nosso parasitismo vem tomando conta desse nosso estilo de vida moderno e com isso desenvolvendo inúmeros fatores de risco para as doenças, dentre elas aquelas que a gente sempre fala e estuda nesses momentos aqui da nossa reunião, que são os problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, que vem crescendo em um número assustador, a síndrome metabólica, a esteatose hepática não alcoólica e os distúrbios do sono, assim como os transtornos no humor e outros problemas que acometem aí a nossa contemporaneidade.
Algumas pesquisas vêm nos trazendo um dado bastante alarmante, né? Que pela primeira vez na história da humanidade, a população mais jovem vai viver menos do que os seus pais. Isso nos faz caminhar, talvez, para a extinção, né, da nossa espécie. E, infelizmente, a gente teria, tá caminhando para esse declínio aí, né, mas a gente teria condições de ter uma vida mais longa e de melhor qualidade, considerando os avanços da tecnologia e da ciência. Mas, em contrapartida, o nosso estilo de vida vem se tornando cada vez mais pobre em termos de movimento e diferenciação de movimento. E a partir dessas conclusões desses estudos, que não são recentes, mas que têm aumentado muito, vão se dando origem aos programas de promoção de saúde, promoção de mudança de estilo de vida. Antes eles eram chamados de promoção de saúde, porque a gente entendia isso como uma vertente só, muito mais voltada para o movimento, e agora a gente tem uma visão mais abrangente, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu vou citar aqui alguns desses programas que, não todos, né, mas alguns desses que já vêm sendo pensados dentro das nossas políticas públicas. E no Brasil, lógico que isso não é um problema só do Brasil, né, isso acomete em termos mundiais, mas hoje eu selecionei alguns programas aqui, alguns até que estão bem pertinho da gente, como o Exercício de Saúde, mas eu vou começar pelo esse Programa Nacional de Educação e Saúde, que foi criado em 1986, né, através dos Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, e a Coordenadoria de Doenças Crônicas Degenerativas e a Secretaria de Educação Física. Ele surgiu com o objetivo de contribuir para o aumento da prática desportiva e das atividades físicas pela população, conscientizando sobre a importância dessa atividade física como um fator de saúde, estimulando esse desenvolvimento que eu falei há pouco dos hábitos de vida saudável. Em 87 e 88, o programa foi implantado em 14 estados, através de convênios com universidades públicas e a Secretaria da Educação Física e Esportes do MEC. A gente vai vendo que todos esses programas, eles começam com um cunho muito de movimentos amplos, fazer qualquer movimento, e aos poucos vão aparecendo outros que vão estimulando mais práticas específicas de exercício físico, né, que é aquele movimento mais estruturado, mais pensado para cada tipo de corpo, para cada tipo de segmento da população. Esse é um outro programa bastante conhecido, né, acho que vários de nós já ouvimos falar, quem não já trabalhou, enquanto estava na faculdade, fazia trabalhos e como atividade complementar dentro do Agita São Paulo, que é um programa do Salafisques, né, que tinha à frente tem ainda o Vitor Matsudo e a Sandra Matsudo, que visa acumular 30 minutos de atividade física diária, não importando como elas são gerenciadas, ele preconiza 30 minutos, sendo que você pode dividir elas em blocos durante o seu dia, ou fazer 30 minutos num bloco único. Ele foi implantado em dezembro de 96, teve bastante repercussão, ainda tem, né, nas escolas públicas existem ainda alguns eventos que fomentado o Agita São Paulo, promovendo justamente o aumento do nível de atividade física para melhorar o estilo de vida e tornar ele mais ativo. Em 2001, ele passou a ser um programa a nível nacional, chamado Agita Brasil, e foi adotado pelo Ministério da Saúde. E alguns estudos também apontam que ele já tem um cunho de um programa mundial que se chama Agita Mundo. Mas em outros países a gente não encontra tanta visibilidade do Agita Mundo, como aqui foi e é ainda o Agita São Paulo. Então, essas campanhas, elas vêm sempre se renovando de acordo com esse estilo de vida, que muitas vezes vem piorando
em determinadas camadas, principalmente da sociedade, né? E esse é um programa da ABESO, Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, que é o Escola em Movimento Tem Exercício Físico. Como eu falei, é um programa voltado para a escola, onde busca valorizar as aulas de educação física, os movimentos que são feitos nessas aulas e principalmente o papel do educador físico. Esse é um programa bastante importante, porque a gente vem vendo pelas políticas públicas de educação a diminuição do número de aulas de educação física dentro do currículo nacional, né? E com isso a desvalorização do profissional de educação física também. Então, esse é um programa que visa justamente enaltecer o papel do educador físico dentro da escola como um formador, né? Nesse processo de movimento, de programas que vão realmente fazer a diferença na formação dessas crianças e adolescentes, enfim, os escolares da educação formal. Então, e principal função aí, ele tem também um papel de identificador dessas crianças que podem ter o risco de ser obesos, né, por meio das medidas antropométricas realizadas na escola. Essas medidas antropométricas, elas fazem parte do currículo nacional, elas fazem parte da disciplina de educação física e consta dentro de um bimestre, inclusive, que elas devam ser realizadas pelo profissional de educação física. O papel do professor, então, ele passa a ser bastante valorizado dentro desse projeto, né? Os efeitos do exercício físico como utilidade mesmo de saúde, visando reduzir o impacto do sedentarismo e do efeito das doenças que o sedentarismo traz, né? E a escola como contribuidor de forma positiva para essas mudanças e que essas mudanças sejam duradouras, né? Para esse estilo de vida. Não só para as crianças, mas para as famílias que envolvam esses escolares, desde das crianças aos adolescentes. Então, o professor, nesse processo, ele é uma peça central. Esse projeto, né, esse programa dentro das escolas, ele elaborou guias práticos, né, em formato de e-book, que se chama Projeto Mais Saúde na Escola, e esses guias são voltados para cada segmento. Então, é o guia prático da família, guia prático do educador e o livro do aluno. Cada guia desse é voltado com uma linguagem bem acessível para essa parcela do público que ele se direciona e tem indicações de movimentos, como de indicadores alimentares e como da saúde metabólica para cada uma dessa população. Eu e o Dr. Clark fizemos parte do coletivo de profissionais de saúde que elaboramos e pensamos esses guias, né, e ele está um guia bastante realmente educativo para todas as parcelas. Possivelmente ele vai ser lançado esse semestre ou outro no máximo, mas com certeza esse ano. E ele visa ser um norteador para o trabalho na escola, né? Então, a gente tem que lembrar também que não basta um programa, não basta o educador físico, né? O estilo de consciente, não basta o pai do aluno consciente, né? O estilo de vida, ele não é só voltado para a movimentação, né? Ele tem uma gama de ações e indicações que tem que ser levado em conta, né? A ingestão adequada de alimentos, os exercícios e as atividades físicas são importantíssimas, né? Tanto na parte do período escolar, quanto nos finais de semana. O sono adequado também é um fator muito importante para determinar esse estilo de vida, e principalmente a redução do tempo frente às telas, né? Que é realmente um fator que a gente combate bastante, principalmente nós, professores de educação física, a gente acaba tendo uma luta muitas vezes desigual, né? Porque no meio da sua aula ele para olhar alguma coisa no celular, então você tem que fazer alguma negociação para você ter mais atenção do que o celular
nesses momentos. Outro programa, então, bastante peculiar e voltado para um público específico, né, que é o Exercite Saúde, e aí a gente vai percebendo também que esses programas, eles vão se depurando, né, eles vão ficando tanto mais voltados para o exercício mesmo, a prática do exercício, quanto voltados para uma população específica. E isso, eu acho que vale uma discussão final nossa, tem um lado muito positivo, né? Quando você foca na população, numa determinada população, você acaba tendo maior probabilidade de sucesso, porque quando você abre muito e vem com uma linguagem geral, talvez você não atinja aquele público que está mais à margem de todo esse processo, né, da mudança do estilo de vida. O Exercite Saúde é um programa que foi lançado, né, no Congresso Brasileiro de Endocrinologia do ano passado. Ele tem como objetivo conscientizar a população geral e os profissionais de saúde, então não é mais só educador físico, né, sobre o impacto do sedentarismo e os benefícios do exercício físico. Além disso, ele pretende fornecer ferramentas de orientação para o uso do exercício físico na prevenção e tratamento das principais doenças endocrinológicas e cardiometabólicas, educar para a redução do tempo sedentário, aumentando a atividade física da vida diária e do exercício estruturado, né? Estimular a população para a prática do exercício físico regular, mobilizar os congressistas, porque ele é um projeto para ser fomentado dentro de congressos científicos, né? Então, mobilizar os congressistas a praticarem pelo menos 150 minutos de exercício físico durante o congresso e se tornarem um exemplo e instrumento de transformação de estilo de vida para eles próprios, para os familiares e para os pacientes, né? A gente vê hoje a ação muito forte das mídias sociais, os pacientes seguem os seus médicos, e isso faz a diferença quando eles veem que o médico correu, que o médico pedalou, que o médico foi na academia, eles acabam se influenciando muito mais contundentes, né, o argumento, do que simplesmente falar para o paciente. E promover uma corrida, caminhada durante o congresso, manter o fluxo contínuo do projeto educativo pós-congresso e nas edições futuras do evento, né? Então, a interação entre os diferentes professores, profissionais de saúde, torna-se muito importante para que todas as pessoas possam ter minimamente o contato com essa possibilidade de pensar nessa mudança do estilo de vida. Então, não é só o professor falando, só o médico falando, só a nutricionista, só o psicólogo, são todos juntos que vão fazer uma voz, né, um coro mais forte. O projeto Exercite Saúde, como ele visa instrumentalizar mesmo o profissional de saúde para trabalhar com essa ideia de mudança de estilo de vida, ele também promove materiais educativos que ficam disponíveis, né, as lives que ficam disponíveis focada em cada assunto, que o exercício físico especificamente pode ter e deve ter resultado. Ele também proporciona um material educativo disponível em PDF, e ele também deixa disponível podcasts que falam sobre esses temas específicos, né? O mais interessante que não só a parte teórica, mas a parte prática desse projeto, desse programa, é o Desafio Exercício Saúde, onde o objetivo é fomentar a prática de exercício físico lá no momento do congresso, né? E para isso, a regra é os congressistas participarem das atividades físicas que existem, dos exercícios e atividades físicas que existem no momento do congresso, mas também postarem nas hashtags indicadas o que eles fazem de exercício físico naquele período do congresso. E isso tem um desafio, uma certa competição, onde os 3 primeiros vencedores
é quem postar o maior tempo de exercício físico nos dias de congresso, incluindo a participação da corrida, que é no último dia de congresso. E eles têm uma premiação com uma medalha, né? Durante o congresso, a gente tem também, dentro do exercício de saúde, ginásticas que são oferecidas no intervalo das palestras, e uma ideia inusitada que nós implantamos o ano passado e foi surpreendentemente muito bem aceita e teve uma repercussão bastante positiva, foi o Flash Mob, e Flash Mob é uma interação baseada em ritmo e movimento, onde as pessoas que estão no ambiente se sentem estimuladas a se movimentarem diante de um ritmo. Isso versa para uma dança ou uma coreografia, parte dela improvisada, mas o grande objetivo realmente é movimentar as pessoas e o maior número delas, e que elas se sintam estimuladas e principalmente sintam o prazer de fazer o movimento naquele momento, né? E que isso repercuta para a vida dela fora dali. A corrida também foi bastante aderida, né? Mesmo num dia chuvoso, tivemos bastante aderência e repercussão positiva, que fazia parte desse projeto dentro do Congresso. Então, o que é o estilo de vida, né? Estilo de vida inclui todos esses hábitos que podem modificar a saúde física, mental, espiritual e social. E essas atividades, elas devem ser abrangidas não só no nosso no único ambiente, né? Só no congresso, só na escola. Elas devem ter uma abrangência dentro da família, práticas recreativas, podem também abranger o trabalho, essas práticas recreativas, como a gente já tem em algumas empresas, por exemplo, a ginástica laboral, que foi também, nos anos 90, ela teve maior repercussão e ela permanece hoje ainda como um programa efetivo dentro das empresas. Então, a nossa saúde, ela não depende só desses movimentos, desses exercícios físicos, mas também das condições psíquicas, alimentares e da qualidade e quantidade de sono que a gente tem, né? Esse é um dado bastante preocupante, que eu peguei só a região de São Paulo, mas no site da ABESO tem em várias regiões do Brasil, né, o número da obesidade no Brasil. Então, a gente vê aqui que esse acesso foi no dia de ontem, né, que temos mais mulheres em São Paulo com obesidade do que homens, e isso é um dado bastante importante para a gente pensar nesses programas com mais carinho. Mas eles não são de hoje, né, e esse, principalmente da escola, também acontece já há um tempão, né, desde 2012 existe o projeto para combater obesidade na escola, onde existem algumas estratégias que são fomentadas dentre essa população de 5 a 19 anos, justamente que estão nas escolas públicas. E aqui eu separei alguns artigos que falam especificamente, né, algumas revisões e meta-análises que falam especificamente desse efeito do exercício físico nesses acometimentos do estilo de vida que a gente vem vivenciando. Então, essa aqui é uma associação entre atividade física e o risco de depressão. Na revista JAMA, então, uma revisão, né, de 15 estudos, onde eles incluem mais de 2 milhões de pessoas por ano que foram estudadas, mostrou associação curvilínea inversa entre atividade física e depressão incidente, com maiores diferenças de risco em níveis de exposições mais baixos. Então, quanto menos atividade física, maior era o nível de depressão desses sujeitos, né? Adultos que atendem às recomendações de atividade física, equivalente a 2,5 horas por semana de caminhada rápida, apresentam menor risco de depressão em comparação com adultos que não fazem, que são sedentários, né? Então, essas atividades físicas que eles falam, na sua maioria, eram caminhadas,
então acabam sendo atividade mais acessível a toda a população, né? A gente sabe que a depressão, me corrijam, Mauro, se eu estiver errada, a depressão é um dos fatores mais preocupantes, né, dentro da nossa saúde mental, e nesse artigo foram estudados adultos com maior ou igual a 18 anos, e com nível de atividade física de exposição de 3 vezes ou mais por semana. E esses adultos que foram estudados, eles relatavam, através de laudo médico, o risco de depressão. Aqueles sujeitos que não tinham acompanhamento mais de 2 anos, ou seja, menos de 3 anos de acompanhamento, eles foram excluídos desse estudo. Então, é um estudo bastante cuidado, principalmente em relação quando a gente vai ler lá quais os exames que eles tiveram que apresentar para comprovar a depressão, quais os protocolos que foram seguidos, né? Foi um estudo bastante cuidado. Eles tiveram como métrica de exposição de estilo de vida, exercícios de sustentação, mas principalmente o exercício de caminhada. Esse outro artigo aqui, ele vai nos trazer o efeito das intervenções de exercícios não supervisionados na densidade mineral óssea em mulheres adultas, e foi uma revisão sistemática e meta-análise. O que é o exercício não supervisionado que ele chama aqui? É aquele exercício que você faz por meio de aplicativo, ou você faz numa sala online, como nós estamos aqui nessa reunião. Durante a pandemia, nós tivemos uma incidência muito grande de aumento de programas de exercício físico por meio dos aplicativos, e muitas aulas que eram presenciais passaram a ser online. Então, foi um estudo bastante importante, porque essa é uma realidade que, embora a pandemia esteja mais amena, né, ainda permanece em alguns grupos, né? Então, essa foi um estudo que teve algumas descrições de movimento, né? Então, suporte de peso estático, por exemplo, ficar em uma perna só, apoiado, era com esses movimentos que eram contabilizados, né, esses exercícios. Exercício dinâmico de sustentação de peso de pouca força, né, por exemplo, a caminhada ou Tai Chi Chuan. Exercício dinâmico de sustentação de maior força, ele era considerado corrida, salto, corrida com dança e plataforma vibratória. Exercício sem sustentação de peso com baixa força, baixa carga, treinamento de força de alta repetição, por exemplo, ele considerou isso. Ou seja, o treinamento de resistência, não de hipertrofia, né? Exercício de alta força sem sustentação de peso, ou seja, o treinamento resistido progressivo, e a combinação de mais de um desses exercícios que foram citados acima, né? Então, esses estudos tiveram essas modalidades de movimento, né? Pular, caminhar rápido, ficar sobre uma perna só, exercícios com o próprio peso corporal, caminhar e correr, extensões de costas com carga externa, e eles foram segmentados, né, de acordo com esse tipo de movimento. Eles foram analisados no mínimo em 6 meses, isso é muito importante, porque quando a gente fala de ganho de massa óssea, não dá para ser menos do que 6 meses, porque é o ciclo que acontece a formação óssea, né? Então, de 6 meses a 2 anos foram analisados, e a frequência eram 3 sessões semanais ou 3 sessões diárias. Por que 3 sessões diárias? Porque caminhadas rápidas, por exemplo, poderiam ser executadas 3 sessões diárias, né? Dependendo do tempo da caminhada. Aqui tem uma tabela no estudo que fala a descrição de cada exercício, então, realmente, como ele foi bem cuidado, não foi uma coisa assim, fazia exercício, que muitos artigos, muitas meta-análises, a gente vê isso. Então, e esse programa de exercício, finalizando esse estudo, ele realmente teve uma melhoria na massa
óssea, tanto do colo do fêmur quanto da coluna lombar nas mulheres adultas, né, baseado nesses exercícios, e os que mais tiveram resultado positivo foram os exercícios de salto e pliometria. Então, os efeitos positivos do exercício não supervisionado pode ser considerado realmente um avanço aí para nós, né? E a gente, eu trabalho num programa dentro da Unifesp que chama Prado, que é o exercício físico para um grupo de idosas que tem massa de perda óssea, e nós vivemos justamente essa demanda durante a pandemia. Elas migraram de um programa 100% presencial para um programa 100% online. Nós tivemos que fazer uma grande adaptação. Muitas idosas não sabiam usar os aplicativos, não sabiam colocar as câmeras. Nós tivemos que fazer vários ajustes, tutoriais, e hoje elas dominam muito bem todas as ferramentas. E mesmo a gente tentando agora voltar para um aspecto mais híbrido, né, onde façam algumas aulas presenciais para aquelas que não têm tanta comorbidade, elas não querem. Elas querem continuar só no online. Então, realmente tem uma aderência bastante significativa, né? Esse outro artigo fala sobre o efeito do exercício físico na composição corporal de pacientes com câncer de próstata, recebendo a terapia de privação de andrógenos, que é uma terapia que ela bloqueia, né, a repercussão dos hormônios aí no aumento do câncer. E essa terapia, normalmente, ela diminui bastante as massas, a massa muscular, a massa óssea, e ela aumenta a massa de gordura. Então, eles pretendiam melhorar todos os índices com os exercícios físicos, e eles não conseguiram, né? A massa óssea não teve uma melhoria, a massa muscular também não, mas eles encontraram bastante significância na perda da massa de gordura, principalmente com exercícios de 8 a 12 repetições, né? Esse é o outro artigo que fala sobre o efeito da função do exercício na função cognitiva em adultos mais velhos. O que eles chamam de adulto mais velhos? Pessoas maiores iguais a 50 anos. E o exercício físico melhorou a função cognitiva dessas pessoas e dos idosos. Eram pessoas de 50 a 77 anos nesse estudo, principalmente das mulheres, tiveram uma significância bastante importante na perda da massa gorda, né? Para melhorar a capacidade cognitiva, essa meta-análise recomendou que os pacientes realizassem pelo menos exercícios aeróbios de intensidade moderada e exercícios resistidos no maior número de tempo, no maior número de dias possíveis da semana, para cumprir as diretrizes atuais de exercício, né, para que fossem realmente proferidas incidências para os médicos. E eu finalizo, agradeço a atenção e me coloco aí à disposição. Eu acho que a gente pode discutir bastante sobre esses fatores e talvez pautar algumas ações nossas como profissionais de saúde, né? Tanto no pessoal quanto na clínica. Ótimo, Adri, muito bom, parabéns aí, obrigado pela tua apresentação. Estilo de vida é algo gigantesco, né? Eu acho que dá para a gente falar um congresso inteiro, né? Vocês veem a repercussão, o exercício físico é um dos componentes, assim como a alimentação, a parte cognitivo-comportamental, o manejo de estresse, de sono e assim por diante. Mas puderam ver o quanto o exercício físico pode impactar na saúde das pessoas, né? E essa é a preocupação, acho que o nosso ambulatório, ele tem sido pioneiro também, né, nessa abordagem educativa, principalmente nas nossas sociedades aí de endocrinologia, de obesidade, de diabetes, né? O próprio exercício de saúde que tu falaste, ele nasceu do nosso ambulatório, não é? O programa ali da
da ABESO, da Escola Saudável, também boa parte dos participantes também são do nosso staff. Então, acho que a gente tem marcado presença, a gente tem mostrado, cumprido bem esse papel educativo, e nós temos um potencial gigantesco em relação a isso, né? Acho que eu chamo vocês a abordarem, a encamparem, a trabalharem cada vez mais com esse tipo de abordagem, né? Nós temos, não é em relação ao estilo de vida, mas com certeza repercute na qualidade de vida e na saúde das pessoas. O Bom Ato Fora, né, também tem o mesmo tipo de contexto. Mas aí eu deixaria para o pessoal fazer comentários. Quem quiser fazer algum comentário aí, fica à vontade. Parabéns, Tri. Marcelo Nutri, ótima abordagem sobre esse programa de exercício físico e mudança de estilo de vida. Eu acho que quando fala de mudança de estilo de vida, não dá para desassociar, por exemplo, a atividade física e a nutrição, que é um casamento, né? Não dá, por exemplo, só para a gente pensar nisso. E uma das coisas que a gente sente realmente a dificuldade é de levar, né, informação séria para a população, que hoje em dia a gente tem a mídia deturpando muita informação, principalmente na área nutricional, né? Então, é uma batalha também para a gente estar levando educação nutricional de qualidade, né, para as pessoas. E hoje, um tempo atrás, eu estava falando sobre projetos de lei que incentive a nutrição dentro das escolas, porque a hábito alimentar a gente adquire na infância, né? Então, a gente vê, assim, muitas vezes eu vejo meus afiliados com educação física, que isso já é uma coisa muito comum nas escolas, mas a nutrição ainda é um pouco falha, né? A gente vê, por exemplo, ainda a nutrição ainda de uma forma muito falha, né? Então, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, a gente tem que fazer essa junção toda, né? De atividade física e a nutrição. Então, parabéns pela abordagem. Eu achei muito interessante, minha amiga. Só complementando aí, tá? Quando a gente fala de nutrição, né, ainda existe muitos mitos, e principalmente na escola, né, eu estou há 10 anos dentro da escola pública, esse ano estou afastada, mas eu tenho muita vivência disso, ainda tem aquele mito que nutrição, quando se fala de nutrição para os alunos, eles acham que você vai tirar o doce total deles, eles não querem. Tem várias coisas que várias ações, inclusive que o educador físico, eu acho que poderia fazer, por exemplo, ensinar a ler rótulo das coisas. Agora a gente vai ter, né, todo o programa político aí, voltado para a saúde. Então, eu acho que ainda é mais difícil ainda, porque ainda tem um rótulo muito grande de que falou em nutrição é para tirar o que é gostoso de comer. É isso que eles entendem. E isso é uma barreira grande mesmo, mas eu acho que é o que você falou. Junto com o exercício, a gente pode estimular, porque eles querem muito fazer exercício, eles querem muito ter um corpo bom, e aí quando a gente explica que não é só movimentar, que você precisa pôr a gasolina, e a gasolina é o alimento de qualidade, aí você tem uma vertente melhor. Sim, parabéns, minha amiga. É só pegando o gancho do Marcelo, é excelente a colocação, né, do quanto as redes sociais elas estão trazendo informação errada, né, em todos esses aspectos relacionados ao estilo de vida, a nutrição, sempre tem uma fórmula mágica, uma dieta da moda, né, a própria questão dos esteroides que a gente estava comentando também, o que aconteceu? Essa pseudociência, ela tomou conta das redes sociais, né, e eu acho que é nosso papel, por isso que é importante a gente não desanimar, né, hoje a gente lançou algumas coisas do Bom Ato Fora, eu recebi alguns feedbacks de alguns colegas, né, mas assim, é importante a gente mostrar o lado ético, científico, correto, né? Então, tanto para exercício, quanto para nutrição, quanto a parte cognitivo-comportamental e essas outras más práticas, né, que envolvem essa área do fitness, né, e da performance, do anti-envelhecimento, e aí vai.
Perfeito. Mais alguém quer comentar aí? Eu queria fazer um comentário, Adri, parabéns mais uma vez pela apresentação. Adri, nessa sua pesquisa, você chegou a ver se existe, né, alguma estratégia, seja por órgãos públicos ou por privado e projetos, em relação à parte de como fazer para motivar as pessoas a aderir a exercício físico? A gente viu num grande periódico lá do Ministério da Saúde, em 2016, que 70% das pessoas que não fazem atividade física alegam falta de tempo, por exemplo. Mas quando isso foi melhor investigado, não é bem isso, né? A gente é um pouco atrapalhado com relação à gestão do próprio tempo. Você chegou a ler alguma coisa sobre isso, alguma informação desse time efficient, né? De como é que você gere melhor o tempo para que esse paciente tenha mais adesão? Olha, desses artigos que eu citei aqui e outros que eu procurei, né, porque como a minha área de estudo é massa óssea, então eu estou bastante focada nessa busca aí, não existe essa estratégia. Eu acho que quem conseguir montar esse protocolo vai ficar rico, Marcos. Vai aí, que eu acho que é uma boa. Porque, assim, eles falam bastante que as pessoas acabam procurando quando elas já estão com um problema grave. E no caso da perda de massa óssea, quando o médico chega para elas e fala, seu osso está muito sensível, você não pode tropeçar que você vai quebrar o osso. Aí elas vão aderir a um programa de exercício. Mas é aquela história de pela dor. Aí acho que a adesão à mudança de estilo de vida vale outro congresso, né, Marcos? Realmente é difícil, a gente vê que os resultados são ruins, né? Tem um trabalho, o guideline de exercício físico para diabetes, por exemplo, que é 150 minutos de atividade aeróbia de moderada intensidade, ou 75% de alta intensidade, mais 2 a 3 vezes de exercício resistido. Para atividade aeróbia, nos Estados Unidos, pessoas com diagnóstico de diabetes, a adesão é em torno um pouquinho a mais que 40%. E para atividade resistida, é um pouquinho mais que 10%. Né? Então, é uma minoria que realmente pratica o que precisa. A gente está, hoje eu acho que nos extremos, né? A gente está trabalhando com esse pessoal que está muito vidrado, obcecado em físico, né? Inclusive, aí, em vez de fazer o correto usando artifícios que muitas vezes não são saudáveis, e tem a grande maioria da população que é sedentária, né? Que piorou com a pandemia. E realmente, eu acho que a gente tem cada vez mais evoluir nessa questão de educação. Acho que tem uma questão de acesso também, né, que é bem importante de ser pensado, mas a gente precisa evoluir muito nisso. A adesão realmente é baixa. Eu tenho trabalhado com programas de intensificação, de mudança de estilo de vida. A gente tem, por exemplo, uma experiência em paciente bariátrico, né? Então, mesmo tu oferecendo o programa, nós conseguimos até com algumas operadoras que esse programa seja gratuito, né? Bancado pela operadora. Tem muito paciente que não adere da forma que poderia, né? Então, quer dizer, a gente está propiciando o que é o certo e as pessoas querem terceirizar o seu tratamento para uma cirurgia bariátrica, né, ou para alguma outra coisa alternativa que vai talvez demandar menos esforço pessoal. Realmente é complicado. Tem um palpite que já foi até discutido em congresso de educação, é que isso vem realmente da educação formal, né? O papel do educador físico é desvalorizado. Na escola, as aulas estão reduzidas. Os pais não querem saber de nota de educação física. Quem que vai na escola saber quem é o professor de educação física do filho? Para ele não tem importância. Se o filho está indo ou não está indo. Então, é uma cultura de desvalorização, que aí como é que você vai falar para o indivíduo adulto que é importante ele fazer exercício, se lá na parte de formação dele já foi desconstruído? Que era importante ele estudar matemática, português, né, química, mas a educação física ele podia faltar. E os próprios colegas educadores,
usam a educação física como moeda de troca de você não se comportou, você não vai na educação física, ou você precisa fazer recuperação de português, então mata a aula de educação física para ficar aqui estudando português. Eu era uma que sempre brigava com todos os meus colegas que não, a minha aula é tão importante quanto a sua. Se ele está em recuperação em português, ele tem que ir para a minha aula justamente para o corpo dele se mexer, melhorar a concentração, ele voltar para a sua aula e ele ter maior rendimento. Então, eu vejo assim, não sou eu só que vejo, né? Vários educadores físicos falam isso no Congresso, que é mesmo uma questão de trabalhar isso na base da educação. Um país, ele se forma pela educação, e esses conceitos que a gente agora aqui vem discutindo, o bariátrico, o diabético, nada mais é do que essa falta dessa base na escola. Esse programa da Escola Saudável, ele tenta exatamente resgatar a aula de educação física, valorizar o professor de educação física, né? Sabe o nosso modelo de trabalho, mas a ideia que eu tenho, assim, do educador físico como profissional da saúde, recentemente foi reconhecido, né? Até então não era, né? Mas tem um papel determinante. Assim como a gente trabalha no serviço de medicina do esporte, acho que, para mim, é uma das especialidades que deveria ser mais valorizada. Infelizmente, o que acontece, mesmo a parte de nutrição, linkando tudo isso, né, que é o que está mais relacionado ao estilo de vida, o que, infelizmente, acontece é como tem muito esse apelo do fitness, do corpo perfeito, esses profissionais, em vez de trabalharem com o que seria o correto, né, que é exatamente promoção de saúde através do exercício e da alimentação, eles ficam vendo essas outras alternativas aí que não são éticas, né, para tentar levar um corpo com menos envelhecimento, com mais definição, com mais hipertrofia, e aí vai, mas o ambiente, ele seria o ambiente mais saudável se as pessoas dispensassem toda essa energia, né, que às vezes essas especialidades estão hoje dispensando essa energia para essas coisas alternativas, né? E no fim o básico é trabalhar com a saúde mesmo, com o exercício, com a dieta, acaba ficando de lado. Mais algum comentário aí, pessoal? Deixa eu fazer o último aqui, né? E o mais sério é que a gente vê isso, os adultos fazendo na rede social, e as crianças já estão começando a copiar, né? Então, eu tenho amiguinhos da minha filha aqui, que tem 16 anos, que vieram me perguntar se elas podem usar o chip da beleza, porque a mãe delas não tem dinheiro para pagar a academia, porque elas não têm tempo de ir na academia. O que acontece se elas usarem o chip da beleza? Então, assim, isso é muito sério, né? Aí eu fiz a reunião aqui em casa, falei, vamos falar sobre o chip da beleza. Hoje vai ser a tarde da conscientização. E aí você fica nessa situação, né? De essas crianças que são pré-adolescentes já estão com o olhar do caminho mais curto, mais fácil e mais pernicioso para a saúde, mas porque elas são assediadas bastante, né, a todo momento. E já estão buscando hipertrofia muscular, né? Jovens, né? Eu vejo às vezes na academia crianças, não que eu ache errado musculação para criança e adolescente, né? Mas eu estou sentindo já. Eu dou uma aula que tem umas crianças tudo musculosas, umas enxutas até, né? Por causa da esteroide. Eu acho que é uma fotomontagem, né? Mas acho que daqui a pouco vai ser verdadeiro aí, né? Porque Sim, e tá o mais evoluindo sério tanto, é que né? elas estão indo procurar hipertrofia sem saber pular corda, sem saber andar de bicicleta. Quer dizer, o padrão fundamental de movimento não foi desenvolvido, não foi explorado, porque não fizeram educação física, porque não saem na rua, porque não brincam fora do quadradinho lá do apartamento ou da casa. E aí elas estão indo buscar um corpo que elas veem na mídia, mas o corpo delas não consegue fazer nem o básico, que é andar para frente e pular corda, né? Isso é uma questão bastante séria que também daria um congresso.
Bom, alguma colocação aí? Vamos dar as boas-vindas oficiais ao Cris, aí, o doutor Cristiano Barcelos, aí, a nova aquisição do nosso ambulatório, né? Com certeza vai vir para contribuir muito aí com o nosso ambulatório. Seja bem-vindo, Cris. Ô, Clayton, obrigado por conseguir parar o carro aqui. Eu estou na rua do ambulatório, eu consegui parar uns 10, 15 minutos atrás aqui, tá tudo certinho. Aí depois vocês só me passam o número direitinho do prédio, para eu não errar de prédio. É 713. 713, tá bom. É.